Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com você, Chico Rodrigo. Estamos aqui nessa série sobre o Ramadã. Sim, o Ramadã está batendo na porta, né? E vamos nessa série estudar, conhecer, destrinchar os versículos do Alcorão que tratam o jejum no mês do Ramadã, o jejum e o Ramadã, né? Claro que você sabe que o jejum no mês do Ramadã ele é um dos pilares do Islã e tem objetivos, tem finalidades muito sublimes e tem regras relacionadas sobre isso, sobre os objetivos, as finalidades, as recompensas de Deus, os méritos, os benefícios, todos esses assuntos nós vamos falar numa outra aula. Hoje nós vamos conhecer, destrinchar, fazer uma análise dos versículos que mencionam o jejum do Ramadã. E claro que você sabe onde estão esses versículos, não é? Vamos começar por aí. Versículo, surata número 2, Al-Baqarah, surata número 2, versículo 183, anote aí. 183, 184, 185, 186 e 187. São 5 versículos do Alcorão, né, da Surat Al-Baqarah, que vão falar sobre o Ramadã, né, ou algumas regras relacionadas ao Ramadã. Vamos entrar direto no assunto. O versículo número 183 fala o seguinte, eu estou usando a tradução do professor Samir Hayek, né? Depois eu posso usar outra tradução, do professor Aminuddin Muhammad e do Hilmi Nasser, eu não sei onde está por aqui. Como fala aqui no Brasil, em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? A casa do bibliotecário é uma bagunça, né? Né? Vamos lá. Olha só. Versículo 183 em árabe fala o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. A tradução fala o seguinte: ó crentes, ó fiéis, está-vos prescrito jejum, tal como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Allah. Vamos fazer uma análise desse versículo do Alcorão e entrar no seu assunto. Mas antes disso, eu quero que você pegue uma caneta, eu quero que você pegue sua agenda de estudo, né? Claro que você tem sua agenda de anotação, né? Suas inúmeras agendas de anotação, e você anote assim, vamos destrinchar, vamos separar o versículo e analisar ponto por ponto, frase por frase, vírgula por vírgula. Vamos começar então. Eu quero que você faça número 1. Número 1, a lição número 1. Ó aqueles que creem, ó fiéis, ó crentes. 1. 2. Está-vos prescrito jejum. 2. 3. Tal como foi prescrito a vossos antepassados. 3. Para que temais a Deus. 4. Então, esse versículo nós vamos analisar através de 4 assuntos que esse versículo trata. Vamos começar? Vamos. O versículo, você nota que tem essa exclamação no Alcorão, ela é bastante, né? Ó fiéis, não sei como está na tradução Samir Hayek, fala ó crentes, ó aqueles que creem, em outras traduções. A tradução do professor Aminuddin Muhammad fala o seguinte: ó crentes, ó fiéis, ó aqueles que creem, né? Esta frase, este chamado corânico em árabe, ya ayyuhalladhina amanu, literalmente, ó, aqueles que creram. O que significa? Você percebe que essa passagem foi mencionada no Corão 79 vezes. Sim, 79 vezes foi mencionada essa passagem no Corão. E após essa passagem, sempre tem uma ordem, uma recomendação, uma proibição. Vamos entrar no versículo. Por que começa esse versículo do jejum do Ramadã com ó fiéis, ó crentes, ó aqueles que creem? Por quê? Preste atenção. Esse discurso, esse chamado, é para quem tem fé,
para quem acredita que o Alcorão é a palavra de Allah, que Allah é o único que merece ser adorado, e que ele escolheu um homem chamado Muhammad para transmitir sua mensagem. A razão da existência de toda obra é a fé. Se a pessoa não acredita nos pilares da fé, não acredita nos pilares do Islã, não acredita na mensagem de Muhammad, não acredita no Alcorão, não acredita que foi Deus que revelou o Alcorão ao mensageiro Muhammad, não faz sentido cobrar dessa pessoa ou esperar dessa pessoa que ela cumpra ou pratique os preceitos do Islã. Nessa parte do versículo corânico, ó aqueles que creem, ó crentes, nós temos então uma lição pedagógica. Sim, pedagógica. Em que sentido? Vem primeiro a fé e depois as ações. Primeiro vem a fé e depois as ações. Não é? Nós vemos assim que a pessoa vai estar pronta a cumprir as ordens e abster-se daquilo que Deus diz para não fazer por causa da fé. Se tem fé, há a possibilidade da pessoa cumprir ou não. Daí se ela quer cumprir ou não, daí é questão de, vamos dizer assim, cometer o pecado, desobediência. Mas primeiro vem a fé. Vem a fé e depois a ordem. Não vem a ordem depois a fé. Isso é algo pedagógico, sabe? A pessoa está aprendendo, ela está ensinando, porque hoje em dia as pessoas querem mais ensinar do que aprender, né? Mas se a pessoa está aprendendo, primeiro vem a construção da fé. E depois vem a prática. Só que se a pessoa ela quer praticar, quer executar, sem ter a base, que é a fé, as coisas não vão adiante. Não vão adiante. Esses versículos, todos 79 versículos, que no Alcorão começam com ó crentes, ó aqueles que creem, ó fiéis, todos esses versículos foram revelados em contexto histórico da vida do mensageiro de Deus. Você sabe, né? Depois que o profeta imigrou de Meca para Medina. Nenhum desses versículos foi revelado em Meca. Porque a fase de Meca, que durou 13 anos, foi a fase da construção da base. E a base qual é? A fé. Depois que foi construída, depois de construída a base, a estrutura que é a fé, aí vem as ordens. Então é um erro, as pessoas não percebem, quando elas se preocupam mais com a lei, mais com o cumprimento das normas. Isso é importante, claro que é. Mas aí que está onde eu quero chegar. O foco da pessoa é o cumprimento das ordens, das normas, antes da fé. Perde o sentido às vezes. Então a fé é um aprendizado constante, conhecer o significado da fé, conhecer o que fortifica, o que fornece, o que alimenta a fé, os conceitos, definições, é um outro assunto que vamos falar numa outra aula. Mas o versículo aqui, ó aqueles que creem. Então é um chamado para os fiéis muçulmanos. Deve uma ordem. Está-vos prescrito, em árabe, kutiba. A palavra kutiba significa foi escrita, foi prescrita. Os sábios da interpretação do Alcorão, nós estamos aqui na lição 2 desse versículo. Os sábios da interpretação do Alcorão têm dois entendimentos. Kutiba aleikum siyam, foi prescrito o jejum. Tem dois entendimentos da palavra prescrito, que a palavra kutiba é foi prescrito, não é? Foi escrito. Em que sentido? Tem dois. Que foi prescrito, já foi destinado, não é? Lá no sétimo céu, que deveria ser assim. Só estava esperando o momento de vocês se adequarem. Esse é um sentido. Segundo sentido, prescrito, escrito é que foi ordenado. Se tornou uma prescrição, uma ordem, um mandamento. Então aqui foi prescrito para vocês o jejum. De novo, para vós, quem são vocês aqui? Aqueles que creem. Portanto, não vai exigir daquela pessoa que não é muçulmana ela cumprir as normas e as leis do Islã, porque a razão da existência da obra é a fé.
Tá, isso número 2, é importante, cultivar a lei como foi prescrito o jejum. Agora, o que é o jejum, meu querido? Existem vários tipos de jejum, mas cuidado, hein? Não confunda jejum com dieta. Muitas pessoas acham que o Ramadã é uma dieta, né? E não deixa de ser, mas o objetivo do Ramadã não é dieta. O que é a palavra jejum? Em árabe é siyam, ou saum. Mas vamos usar a palavra siyam. O que é jejum? É abstenção. Sim, é abster-se. Abstenção. A pessoa se abster de alimentos sólidos, líquido, para comer, para beber e relação sexual. Durante o dia de jejum. Durante o dia de... Esse é o jejum do corpo, né? É o jejum aparente. Porque o significado, os objetivos do jejum é muito mais profundo que deixar de comer e beber. Nós vamos falar isso num outro momento, tá bom? Então a palavra jejum em árabe é imsak, que é abster-se do alimento. Daí existem vários tipos de jejum, né? Existe o jejum, como é que é o nome dele? O intermitente, que é muito bom, saudável, né? O jejum do Ramadã está mais próximo que no jejum intermitente, porque não é um jejum de 24 horas. Não é um jejum 24 horas, nem pode jejuar isso aí, inclusive é proibido, né? O profeta proibiu de jejuar 24 horas. Mas o jejum é durante o nascer da alvorada, né, até o pôr do sol. Próximo ao jejum intermitente, né? E a pessoa sem beber, sem comer, sem relação sexual. Claro, sem fumar e outras coisas mais, né? Nós vamos falar depois, daqui a pouquinho. Então, existem vários tipos de jejum. Foi prescrito para vós o jejum. Ah, importante. Não é somente deixar de comer e beber. Não é chegar a pessoa, ela acordou 11h30 da manhã, não tomou café da manhã e saiu direto pro trabalho. Chega às 6 horas da tarde, pá, cara, não comi nada, eu tô de jejum, eu acho. Não, você tá de jejum linguisticamente, tá de jejum naquilo que as pessoas conhecem, que você não comeu nada. Mas cadê a intenção? Então, cadê a intenção do jejum? Então, o jejum, aqui religioso, ele é com intenção. Então, o que é o jejum? É abster-se daquilo que quebra o jejum, que é alimentar, comer, beber, relação sexual, né, durante o dia de jejum, com a intenção, com o objetivo. Qual é a intenção, qual é o objetivo? Atender um chamado de Allah, agradar a Allah através da obediência às suas ordens. Né? O final, qual é a finalidade, o propósito, o objetivo do jejum? Você pode enumerar vários, mas fique ciente, o primeiro deles, qual é? Cumprir o mandamento de Deus. Por que você jejua? Por que o muçulmano jejua? Ah, para a saúde, para o pobre, para o rico passar fome também. Não, nós não jejuamos para isso. Isso pode ser um resultado do jejum. Pode ser um dos sinais do jejum. Mas por que jejuamos? Ah, jejuamos para o corpo ser saudável. Não. Porque a maior parte das pessoas jejua o dia inteiro e chega de noite come o equivalente a 3 dias de comida. Então não tem nada a ver. Qual é o objetivo do jejum? Qual é a finalidade do jejum, então? É atender. É cumprir uma ordem de Allah. Esse é o objetivo maior. Allah diz no Alcorão, jejue, não faça isso durante esse período. Qual é o objetivo? É dizer, escutamos e obedecemos. Atender um chamado mandamento de Allah. Através da abstinência de alimento e bebida, relação sexual durante uma parte do dia. Com a intenção de agradar a Allah, com a intenção de obedecer a Deus, com a intenção de ser recompensado por Allah também, com a intenção, né, de amor a Allah, com a intenção de cumprir o mandamento de Deus. Esse é o objetivo maior. Agora, quais são os resultados, né? Qual é outros finalidades também? É a disciplina. A disciplina. Onde a pessoa, ela disciplina a si mesmo, né? Ela exercita a autodisciplina, o autocontrole, né? Porque nós, né, comemos e bebemos na hora que quisermos. Na hora que você quer, você come geladeira, busca comer. Chega um momento do dia, no momento do ano, que Deus diz, desse momento até esse aqui você não vai comer nem beber. E ninguém vai te vendo, não tem polícia, ninguém está te policiando.
a fé da pessoa que sim, eu obedeço, Senhor. Ninguém está me vendo, ninguém está me observando. Ninguém sabe que eu estou de jejum. Mas mesmo assim eu vou obedecer a tua ordem. Essa é a finalidade maior, que vai exercitar o ser humano. O fiel ele vai exercitar a autodisciplina, o autocontrole, né? Cumprir esse mandamento, né? Observar o mandamento de Deus. Porque o objetivo do jejum, gente, a pessoa que você trabalha, você estuda, você está na rua, ninguém sabe que você é muçulmano. Ninguém sabe que é o Ramadã. Ninguém sabe que é o que é o jejum para os muçulmanos. E ninguém sabe que você está de jejum. O que te impede? O que impede você no trabalho tomar um copo d'água, um cafezinho? Ninguém está te vendo. Ninguém está vendo você. Ninguém está preocupado com você, aliás. O que te impede? É a ciência, a consciência que Deus está te vendo, Allah está te observando, e você está obedecendo o mandamento de Allah, mesmo que ninguém esteja te observando. Esse é o objetivo maior do jejum. Nós vamos saber depois. Número 3. Lição 3 desse versículo. Assim como foi prescrito para os que vieram antes de vós. Olha só que interessante. Os muçulmanos não são os primeiros a jejuarem. Outros povos, outras religiões, outros fiéis de outras religiões também jejuam. Diferente é a forma do objetivo, da finalidade, da data, do período, do momento que pode comer, que não pode, mas todo mundo jejua. Até que não tem religião jejua, questão de saúde. Então, quando o muçulmano escuta esse versículo, a lição número 3, versículo, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vós, dá o muçulmano o sentimento, assim como profeta Adão, profeta Noé, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Jesus, Davi, Salomão, eles jejuaram, Deus mandou Muhammad jejuar também. E mandou Muhammad a mandar seus seguidores a também jejuarem. Você está cumprindo o mandamento de Allah para todos os profetas, todos os fiéis. Você não é o único. Mas está calor. Mas está calor esse ano, jejum vai cair num calorão aqui. Pois é, outros povos, de seguidores de outros profetas também jejuaram. Né? Você faz parte desse todo, né? Tá, vamos para a lição número 4 e finalizar essa aula. Né? La'allakum tattaqun. Aqui está traduzido para que temeis a Allah. Para que temeis a Allah. Temeis a Deus. O que é temer a Allah? A palavra temer a Allah significa literalmente, né, em árabe, para observar o mandamento de Allah. Vamos voltar do início. Por que a pessoa jejua? É costume, é moda, para mim ficar shape, para o meu shape ficar da hora, é para desintoxicar. Gente, tudo isso vem depois. O objetivo maior do jejum, o objetivo maior do jejum é obedecer um mandamento de Allah. É dizer, Allah, o Senhor diz para mim não fazer isto nesse período do dia, durante um mês. Eu sou teu servo e teu meu Senhor. Tu é o legislador e eu obedeço tua ordem. E eu faço isso. Esse é o objetivo maior. Imagine esse curso intensivo de fé, onde a pessoa vai passar 30 dias, ou 29, vamos falar isso depois, né? Observando o mandamento de jejum. Lembrando que jejum não é só deixar de comer. Esse detalhe eu vou falar numa outra aula, não se apresse. Eu sei que tem gente pensando, Sheik, mas não adianta a pessoa não comer, ficar sem comer, beber e falar. Não, esse assunto nós vamos tratar numa outra aula. Agora é só a parte externa do jejum. Então o objetivo do jejum é obedecer, é atender o chamado de Allah, é você cumprir esse mandamento, é você ter um autocontrole, né, a você ter uma disciplina, né, mesmo quando ninguém está te observando. É um calorão, você pode ir no banheiro, vou fazer o wudu, chega lá fazendo toma água, tô morrendo de sede, não aguento mais, toma água. Ela está enganando alguém? A não ser assim mesmo, porque Deus não está enganando. E ninguém sabe que a pessoa está de jejum. Imagine se a pessoa ela passa de jejum verdadeiro durante 30 dias. É um exercício para a alma, é um exercício para o corpo, é um exercício para a mente, é um exercício para a fé. Esse é o objetivo maior do jejum. Qual é o objetivo maior do jejum? Está aqui, versículo 133. Essas 4 lições. Ó fiéis, aprendemos.
está prescrito jejum, lição número 2. Tal como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vós, lição número 3. Para que temeis a Allah, versículo número 4. Lição número 4. Então você vai fazer assim, você vai pegar esse versículo e vai dividir em 4 partes, e vai estudar, e vai comentar com as pessoas. Assim você vai decorar o versículo do Alcorão e nos encontramos na próxima aula. O Ramadã está chegando. Alhamdulillah, e até o próximo vídeo. Opa, esqueci. Terá próximo vídeo se você curtir. Se você curtir esse vídeo e compartilhar, aí a gente pode pensar em ter outro vídeo. Vamos lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.